Meu marido me desrespeitou consistentemente por anos. Precisou de uma briga sobre iogurte para eu perceber que merecia coisa melhor. Nunca pensei que minha vida se transformaria em uma montanha-russa emocional por causa de um pote de iogurte grego, mas aqui estou eu, aos 35 anos, repensando todo o meu casamento por conta de uma discussão que começou tão pequena e se tornou algo gigantesco. Meu nome é Ana, e há 8 anos sou casada com Rafael. Temos 2 filhas, Sofia, de 6 anos, e Emma, de 3. Até algumas semanas atrás, eu teria dito que éramos um casal feliz, daqueles que ainda se beijam de manhã antes do trabalho e fazem planos para o fim de semana. Mas agora, enquanto escrevo isso da casa da minha irmã, não tenho mais tanta certeza. Tudo começou com minha luta contra o peso. Depois do nascimento da Emma, ganhei mais quilos do que gostaria de admitir, e não conseguia perdê-los. Minha autoestima estava lá embaixo. Quando finalmente resolvi me cuidar seriamente, comecei uma dieta rigorosa e uma rotina de exercícios. Parte dessa rotina incluía esses iogurtes gregos proteicos que eu comprava religiosamente toda semana. Eram caros, mas essenciais para o meu café da manhã e lanche da tarde. Rafael sempre teve o metabolismo acelerado. O homem come pizza no jantar e acorda mais magro no dia seguinte, uma injustiça da natureza que me irrita há anos. Por isso, talvez ele não entendesse o quanto aqueles iogurtes significavam para mim. Não era só comida, era o meu compromisso comigo mesma, minha força de vontade materializada em pequenos potes brancos na geladeira. Mas ele simplesmente não respeitava isso. Toda vez que eu abria a geladeira esperando encontrar meu iogurte para o café da manhã, encontrava potes vazios ou, pior ainda, nada. Rafael os comia como se fossem apenas mais um lanche qualquer, ignorando completamente que eu havia explicado 1000 vezes o quanto eles eram importantes para minha dieta. A gota d'água foi numa sexta-feira. Eu havia tido um dia particularmente difícil no trabalho. Sou contadora em uma empresa de médio porte e estava no meio do fechamento mensal, com planilhas intermináveis e prazos apertados. Cheguei em casa exausta com dor de cabeça, e tudo o que eu queria era meu lanche da tarde, iogurte com granola e frutas vermelhas. Era meu momento de paz, meu pequeno prazer culposo saudável. Abri a geladeira e não havia um único pote, nem mesmo vazio. Rafael havia terminado tudo e nem sequer tinha colocado os potes vazios no lixo, provavelmente comeu direto da geladeira de pé como sempre fazia. Senti uma raiva desproporcional subir pelo peito. Não era só sobre o iogurte, percebi naquele momento. Era sobre respeito, sobre ser ouvida, sobre ter minhas necessidades reconhecidas em minha própria casa. Quando Rafael chegou do trabalho, 1 hora depois, eu estava na cozinha preparando o jantar das meninas, mas minha expressão deve ter denunciado meu humor. Oi, amor, como foi seu dia? Ele perguntou, beijando minha testa como sempre fazia. Rafael, você comeu meus iogurtes de novo, disse, tentando manter a voz calma por causa das crianças. Ele suspirou, como se fosse uma criança sendo repreendida. Ana, era só uns iogurtes. Você pode comprar mais amanhã. Não é sobre comprar mais, explode finalmente. É sobre respeito. Eu te pedi 1000 vezes para deixar minha comida de dieta em paz. Você tem um armário inteiro cheio de salgadinhos, biscoitos, chocolate. Por que tem que comer exatamente a única coisa que é minha? Nossa, que drama por causa de iogurte, ele murmurou, pegando uma cerveja na geladeira. E foi aí que perdi completamente a compostura. Drama? Rafael, faz 3 meses que eu estou tentando perder peso, me matando na academia, contando cada caloria, e você não consegue me respeitar nem nessa pequena coisa? Eu trabalho o dia inteiro, cuido das meninas, da casa, e tudo o que peço é para você não comer minha comida de dieta. Sofia apareceu na cozinha nesse momento, com os olhos arregalados. Por que vocês estão brigando? Rafael e eu nos entreolhamos, e ele pegou as 2 meninas. Vamos assistir desenho na sala enquanto a mamãe termina o jantar, disse, mas eu podia ver a irritação em seus olhos. O jantar foi tenso e silencioso. Depois de colocar as meninas para dormir, tentei conversar com Rafael de novo, de forma mais calma. Olha, eu sei que parece besteira, mas isso é importante para mim, comecei. Ana, você está exagerando. É só iogurte. Você está estressada com o trabalho e descontando em mim. Não é só sobre o iogurte, Rafael. É sobre você me ouvir. Quantas vezes eu preciso pedir a mesma coisa? Tá bom, eu vou comprar uma dúzia de iogurtes amanhã, pode ser? Mas ele disse isso com um tom tão condescendente, como se estivesse fazendo um favor enorme, que eu percebi que ele realmente não entendia. Não se tratava de repor o que ele havia comido, tratava-se de reconhecer que eu tinha necessidades específicas e que elas importavam. Fomos dormir sem resolver nada, ele no seu canto da cama e eu no meu. Nos dias seguintes, mal conversamos além do essencial sobre as meninas e a logística da casa. Rafael parecia acreditar que se ele ignorasse a situação por tempo suficiente, ela simplesmente desapareceria. Mas não desapareceu. Na verdade, foi ficando pior. Comecei a perceber outros pequenos desrespeitos que havia ignorado ao longo dos anos. Como ele nunca me perguntava antes de marcar compromissos nos fins de semana, assumindo que eu estaria disponível para cuidar das meninas.
Como ele deixava roupas espalhadas pelo quarto sabendo que eu acabaria recolhendo. Como ele fazia planos com os amigos sem me incluir, mas esperava que eu estivesse sempre disponível quando ele quisesse ficar em casa. Uma semana se passou assim, nós dois teimosos, nenhum querendo dar o braço a torcer. E então chegou meu aniversário. Todo ano, Rafael fazia questão de tornar meu aniversário especial. Não éramos ricos, mas ele sempre se esforçava. Às vezes era um jantar romântico depois que as meninas dormiam. Às vezes ele organizava uma pequena festa com nossa família e amigos próximos. Sempre havia um presente cuidadosamente escolhido e uma demonstração clara de que aquele dia era importante para ele porque era importante para mim. Mas desta vez, nada. Acordei na manhã do meu aniversário e Rafael estava no banheiro se arrumando para o trabalho, como em qualquer dia normal. Esperei. Talvez ele estivesse planejando uma surpresa. Talvez fosse me dar os parabéns na hora do café da manhã. Bom dia, disse ele, beijando superficialmente meu rosto. Bom dia, respondi, esperando. Mas ele só pegou sua pasta e saiu. Nem um feliz aniversário. Nada. Fiquei ali parada na cozinha, ainda de pijama, ouvindo o barulho do carro dele saindo da garagem. As meninas ainda dormiam. Era meu aniversário de 35 anos e eu estava sozinha na cozinha, com os olhos cheios de lágrimas, por causa de uma briga sobre iogurte grego que havia se transformado em algo muito maior. O dia todo esperei. Talvez ele ligasse durante o almoço. Talvez chegasse em casa com flores. Talvez tivesse planejado algo para a noite. Mas quando chegou em casa às 18h30, cumprimentou as meninas com entusiasmo, jantou normalmente, ajudou com a lição de casa da Sofia, e foi assistir TV. Como se fosse um dia qualquer. Coloquei as meninas para dormir com o coração apertado. Sofia perguntou por que não havia tido bolo de aniversário, e eu inventei uma desculpa qualquer sobre comemorarmos no fim de semana. Mas por dentro, estava destroçada. Naquela noite chorei até dormir. Rafael estava ao meu lado fingindo dormir, mas eu sabia que ele estava acordado. Podia sentir a tensão no seu corpo. Ainda assim, ele não disse nada. No dia seguinte, aconteceu algo que me fez realmente explodir. No dia seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar, mas determinada a não demonstrar o quanto estava magoada. Fiz o café da manhã das meninas, arrumei-as para a escola, e tentei seguir minha rotina normal. Rafael havia saído cedo para o trabalho, como sempre fazia às segundas-feiras. Foi quando estava checando o Instagram, tentando me distrair, que vi uma foto da minha sogra, Dona Carmen, sorrindo radiante e usando um par de brincos que eu reconheci imediatamente. Eram aqueles brincos de pérola com detalhes dourados que eu havia mostrado para Rafael há 2 meses, numa joalheria do shopping. Que lindo, né? Seria perfeito para usar no casamento da sua prima, eu tinha dito na época, parando em frente à vitrine. Rafael tinha concordado, dizendo que realmente eram bonitos e que um dia ele me compraria algo assim. Desde então eu havia mencionado aqueles brincos algumas vezes, sempre de forma sutil. Quando passávamos em frente à joalheria, quando víamos propagandas de joias, até mesmo quando estava organizando meus acessórios. Não era pressão, era só esperança. Uma forma de mostrar que eu os queria, que seria um presente significativo. E lá estavam eles, nas orelhas da minha sogra. Na legenda da foto ela escrevia: meu filho me surpreendeu com esse presente lindo ontem. Sem motivo nenhum, só para mostrar que me ama. Que sortuda sou em ter um filho tão carinhoso. Hashtag filho amoroso, hashtag presente inesperado, hashtag gratidão. Senti como se tivessem dado um soco no meu estômago. Ontem, no meu aniversário, Rafael havia saído de casa, ignorado completamente a data, e comprado para a mãe dele exatamente o presente que eu queria. Os brincos que eu havia mostrado para ele, que eu havia desejado em voz alta várias vezes. Minha primeira reação foi de pura descrença. Reli a legenda 3 vezes, ampliei a foto, como se houvesse alguma possibilidade de estar enganada. Mas não havia dúvida. Eram exatamente os mesmos brincos. Depois veio a raiva. Uma raiva profunda, queimando por dentro. Não era nem tanto pelos brincos em si, embora isso doesse muito. Era pelo simbolismo. Era a prova de que nossa briga havia chegado a um nível de mesquinhez que eu não imaginava possível. Rafael havia deliberadamente comprado para a mãe dele o presente que sabia que eu queria, no dia do meu aniversário que ele havia ignorado completamente. Tentei me acalmar. Talvez fosse coincidência. Talvez ele tivesse comprado na semana passada e a sogra só havia postado ontem. Talvez. Mas no fundo eu sabia que não. Conhecia Rafael há mais de 10 anos. Ele não era do tipo que comprava presentes sem motivo nenhum para a mãe. E o timing era por demais conveniente para ser acaso. Quando ele chegou em casa para o almoço, algo que raramente fazia, a não ser quando queria evitar conversas, eu estava esperando na cozinha. Precisamos conversar, disse, assim que ele entrou. Ana, estou com pressa. Tenho reunião às 2. Vi a foto da sua mãe no Instagram. Ele parou, e pela expressão no rosto dele, eu soube que minha suspeita estava certa. Que foto? Os brincos, Rafael. Os brincos que eu queria. Ele suspirou e abriu a geladeira, pegando um suco como se fosse uma conversa qualquer.
Ah, isso. Comprei ontem para ela. Ontem. No meu aniversário. Ana, não vamos por esse caminho de novo. Que caminho? O caminho de você me desrespeitar completamente? Você esqueceu meu aniversário, não disse nem parabéns, e ainda por cima comprou para sua mãe exatamente o presente que eu queria. Você que não quis resolver nossa briga. Eu não ia comemorar seu aniversário como se nada tivesse acontecido. Fiquei boquiaberta. Rafael, você está me dizendo que ignorou meu aniversário de propósito? Como punição? Não como punição. Mas eu não sou hipócrita. Não vou fingir que está tudo bem quando você nem me dirigiu a palavra direito a semana toda. Eu tentei conversar com você. Várias vezes. Você que ficou emburrado e decidiu que eu estava exagerando. E não estava. Por causa de iogurte, Ana. Não é sobre o iogurte. Gritei e imediatamente me lembrei de que as meninas estavam na escola, graças a Deus. É sobre respeito, Rafael. É sobre você me ouvir quando eu falo algo importante para mim. Ele colocou o copo na pia com força. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu comprei os brincos para minha mãe porque estava com raiva. Porque você transformou uma coisa boba numa guerra, e eu pensei, se ela quer guerra, então vamos ter guerra. A frieza na voz dele me assustou. Como você pode falar isso? Como você pode usar meu aniversário para me magoar de propósito? Do mesmo jeito que você usou uma semana inteira me tratando mal por causa de comida. Eu não te tratei mal. Eu só queria que você me respeitasse. Respeito não se exige, Ana. Se você tivesse me pedido desculpas no dia seguinte, como uma pessoa normal faria, nada disso teria acontecido. Pedir desculpas. Pelo quê? Por ter explodido comigo por uma besteira. Estava claro que estávamos falando línguas diferentes. Rafael genuinamente acreditava que eu estava errada, que eu deveria me desculpar por ter reagido à falta de consideração dele. E eu estava começando a ver um lado dele que nunca havia notado antes, um lado vingativo e cruel. Você sabe o que isso significa para mim, Rafael? Ver os brincos que eu queria na sua mãe, sabendo que você os comprou no dia do meu aniversário que você ignorou? Sabe o que isso diz sobre o nosso casamento? Diz que você não sabe escolher suas batalhas, ele respondeu, pegando a pasta. Tenho que ir. E saiu me deixando sozinha na cozinha novamente, mas desta vez com uma clareza terrível sobre quem eu havia me casado. O resto do dia passou num borrão de raiva e tristeza. Busquei as meninas na escola, fiz o jantar, ajudei com a lição de casa, dei banho nelas, tudo no piloto automático. Minha cabeça estava a 1000 por hora, processando não apenas essa briga específica, mas repensando anos de pequenos incidentes que agora ganhavam um novo significado. Quantas vezes Rafael havia me feito sentir que minhas preocupações eram exageradas? Quantas vezes ele havia minimizado meus sentimentos? Quantas vezes eu havia engolido meu orgulho e escolhido minhas batalhas para manter a paz em casa? Quando ele chegou à noite, fingiu que nossa discussão do almoço não havia acontecido. Jantou, brincou com as meninas, assistiu TV. Comportamento normal. Como se não tivesse acabado de confessar que havia deliberadamente sabotado meu aniversário como forma de vingança. Após colocar as meninas para dormir, tentei mais uma vez. Rafael, não podemos fingir que aquela conversa de hoje não aconteceu. Que conversa? Você gritando comigo por causa dos brincos? Você admitiu que comprou os brincos para sua mãe para me magoar. No meu aniversário. Ele desligou a TV e me encarou. Ana, você quer discutir isso forever? Ok, vamos discutir. Você me tratou como lixo por uma semana por causa de iogurte. Não me cumprimentava direito, respondia com monossílabos, claramente me punindo por algo que eu considero ridículo. Então sim, eu fiquei irritado. E sim, quando vi os brincos na vitrine e lembrei de como você havia ficado encucada com eles. Pensei, por que eu vou dar um presente caro para alguém que está me tratando mal? Então comprei para minha mãe, que pelo menos me trata bem. A crueldade daquelas palavras me deixou sem ar por um momento. Rafael, isso é muito cruel. Mesmo que você estivesse bravo comigo, era meu aniversário. Era meu aniversário e você deliberadamente escolheu me magoar. E você deliberadamente escolheu me punir por uma semana. Qual a diferença? A diferença é que eu estava reagindo a algo que você realmente fez, desrespeitou meu pedido repetidas vezes. Você me puniu por ter sentimentos. A discussão continuou por mais 1 hora em círculos. Rafael se recusava a ver que havia uma diferença entre minha frustração legítima e sua vingança calculada. Para ele éramos iguais, 2 adultos birrentos brigando por besteira. Mas para mim, estava ficando claro que tínhamos visões fundamentalmente diferentes sobre respeito, relacionamento e resolução de conflitos. E pela primeira vez em 8 anos de casamento, comecei a me perguntar se éramos mesmo compatíveis. Naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que havia propositalmente arruinado o meu aniversário, uma pergunta não saía da minha cabeça. Se ele era capaz de ser tão cruel por causa de uma briga boba, do que mais ele seria capaz? Passei a madrugada inteira acordada, olhando para o teto. Rafael dormia profundamente ao meu lado, como se nada tivesse acontecido. Aquilo me irritava ainda mais. Como ele conseguia simplesmente desligar e dormir tranquilo depois de tudo?
Por volta das 5 da manhã, tomei uma decisão. Levantei devagar, fui até o closet e comecei a separar algumas roupas. Não muito, apenas o essencial, algumas mudas de roupa para mim e para as meninas, produtos de higiene, alguns brinquedos que elas não conseguiriam dormir sem. Estava terminando de arrumar a mochila da Emma quando Rafael apareceu na porta do quarto. O que você está fazendo? Arrumando algumas coisas. Ana, para com isso. Não seja dramática. Dramática. Aquela palavra de novo. Não é drama, Rafael. É autopreservação. Por favor, não me diga que você vai sair de casa por causa dessa briga. Parei o que estava fazendo e o encarei. Essa briga? Rafael, você esqueceu meu aniversário de propósito e comprou meu presente para sua mãe para me magoar. E ainda acha que eu estou sendo dramática? Ok, eu reconheço que foi baixo. Mas você também não foi santa essa semana toda. Comparar minha frustração legítima com sua vingança premeditada é desonesto e você sabe disso. Ele se aproximou e segurou meu braço. Ana, para. Vamos conversar como adultos. Não precisa dessa teatralidade toda. Teatralidade. Drama. As palavras que ele usava para descrever meus sentimentos me deixavam cada vez mais furiosa. Você quer saber o que é teatralidade, Rafael? É um homem de 37 anos comprando presente para a mãe só para fazer speech na esposa. Speech? Ana, você está exagerando a situação. Pare, gritei, me afastando dele. Pare de me dizer que estou exagerando. Pare de minimizar meus sentimentos. Pare de agir como se eu fosse maluca por estar chateada. O grito acordou as meninas. Ouvi Sofia chamando mamãe, do quarto dela. Agora sim, murmurou Rafael. Acordou as crianças. Fui acalmar Sofia, explicando que mamãe e papai estavam só conversando. Quando voltei, Rafael estava vestido para o trabalho. Vamos esquecer isso, disse ele, ajeitando a gravata. Quando eu chegar, você já vai ter se acalmado e poderemos conversar direito. A presunção dele me deixou sem palavras. Como se eu fosse uma criança fazendo birra que precisava de tempo para me acalmar. Eu não vou estar aqui quando você chegar. Ele parou. Ana, para de ameaçar. Isso é chantagem emocional. Não é chantagem. É consequência. Rafael suspirou dramaticamente. Tá bom. Se você quer fazer esse teatro todo, faça. Mas quando cansar dessa palhaçada, você sabe onde me encontrar. E saiu batendo a porta. Fiquei ali parada por alguns minutos, tremendo de raiva. Palhaçada. Teatro. Chantagem emocional. As palavras ecoavam na minha cabeça. Era assim que meu marido via minha dor? Como manipulação. Terminei de arrumar as malas, expliquei para as meninas que íamos passar uns dias na casa da tia Carla, minha irmã mais nova, e saí de casa antes das 8 da manhã. Carla me recebeu com um abraço apertado e uma xícara de café forte. Minha irmã sempre foi minha confidente, a pessoa que me conhece melhor no mundo depois da nossa mãe. Conta tudo, disse ela, sentando no sofá ao meu lado enquanto as meninas brincavam com os brinquedos que ela sempre mantinha para elas. Contei tudo desde o início, o iogurte, a briga, o aniversário esquecido, os brincos. Carla me ouviu em silêncio, só balançando a cabeça de vez em quando. Ana, disse ela quando terminei. Isso não é normal. Eu sei que foi uma briga boba. Não, ela me interrompeu. Não é sobre a briga ser boba ou não. É sobre como vocês lidam com o conflito. O Rafael não está lutando para resolver o problema. Ele está lutando para ganhar. Aquilo me atingiu como um raio. Era exatamente isso. Toda vez que tentávamos conversar, Rafael não parecia interessado em entender meu ponto de vista ou encontrar uma solução. Ele só queria provar que eu estava errada. E tem outra coisa, continuou Carla. Ele está usando táticas emocionalmente abusivas. Te chamar de dramática, minimizar seus sentimentos, fazer você se sentir maluca por ter reações normais a comportamentos problemáticos dele. Carla, não exagera. Ele não é abusivo. Abuso emocional não é só grito e ofensa, Ana. É um padrão de comportamento que visa controlar e diminuir o outro. E pelo que você está me contando, o Rafael faz isso há anos. Fiquei quieta, processando. Era difícil aceitar que talvez minha irmã estivesse certa. O celular tocou. Rafael. Atende, disse Carla. Mas coloca no viva voz. Ana, onde você está? Passei em casa no almoço e não tinha ninguém. Estou na casa da Carla. Ana, isso é ridículo. Volte para casa. Não. Silêncio do outro lado. Então, ok, você quer brincar de guerrinha? Vamos brincar. Não vou ficar correndo atrás de você como um cachorrinho. E desligou. Carla e eu nos entreolhamos. Ele realmente acabou de dizer isso? Nas próximas horas, Rafael me ligou mais umas 5 vezes. Cada ligação era mais agressiva que a anterior. Primeiro tentou me convencer a voltar, depois começou a me acusar de estar exagerando, depois partiu para ameaças veladas sobre como isso afetaria as meninas. Você está sendo egoísta, Ana. Pensou no trauma que isso vai causar na Sofia e na Emma? Era impressionante como ele conseguia virar a situação para me fazer sentir culpada. Como se eu fosse a responsável por termos chegado nesse ponto. À noite, ele apareceu na casa da Carla. Quero falar com minha esposa, disse quando Carla atendeu a porta.
Só se ela quiser falar com você, respondeu minha irmã, firme. Eu não queria, mas as meninas ouviram a voz do pai e correram para ele. Vê-las grudadas no Rafael pedindo para ele entrar partiu meu coração. Acabei deixando que ele entrasse. Ana, isso já foi longe demais, disse ele, assim que sentamos na sala. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Rafael, você esqueceu meu aniversário de propósito. Eu já pedi desculpas por isso. Quando? Quando você pediu desculpas? Ele ficou quieto por um momento. Ok, eu peço desculpas agora. Desculpa por ter esquecido seu aniversário. Pronto. Agora podem voltar para casa? A forma mecânica como ele pediu desculpas me machucou mais do que se ele não tivesse pedido. Rafael, você não entende. Não é só sobre pedir desculpas. É sobre você reconhecer que tem um padrão de comportamento problemático. Que padrão? Ana, todos os casais brigam. Nem todos os maridos compram o presente da esposa para a sogra como vingança. Nossa, você vai ficar nessa para sempre? Carla, que estava ouvindo tudo da cozinha, não aguentou. Rafael, posso dar uma opinião? Carla, isso é entre mim e minha esposa. Sua esposa é minha irmã, e eu não vou ficar quieta vendo você gaslighting nela. Gaslighting? Pelo amor de Deus. Vocês leram isso na internet? Chama como quiser, disse Carla. Mas fazer a Ana se sentir maluca por ter reações normais a comportamentos problemáticos seus é exatamente isso. Rafael se levantou. Ana, eu não vou ficar aqui ouvindo sua irmã me psicanalizar. Você tem 24 horas para voltar para casa. Depois disso eu vou tomar medidas. Que medidas? Você que descubra. E saiu levando consigo parte do meu coração que ainda tinha esperança de que pudéssemos resolver isso como adultos. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir no quarto de hóspedes da Carla, fiquei pensando em como chegamos até ali. 8 anos de casamento, 2 filhas, uma casa, uma vida construída juntos. E agora tudo desmoronando por causa de... O quê? Iogurte? Brincos? Ou seria algo muito mais profundo que eu havia ignorado por anos? Ana, disse Carla, sentando na beirada da cama. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Quantas vezes nos últimos anos você engoliu alguma coisa que o Rafael fez porque não queria brigar? A pergunta me pegou de surpresa. Comecei a pensar. E quanto mais pensava, mais exemplos me vinham à mente. Às vezes que ele fazia planos sem me consultar. Às vezes que ele flirtava com outras mulheres na minha frente e depois dizia que eu estava sendo ciumenta. Às vezes que ele criticava minha aparência brincando, mas sempre na frente de outras pessoas. Às vezes que ele prometia ajudar com alguma coisa e depois sumia, me deixando com tudo nas costas. Muitas, admiti finalmente. E agora que você finalmente reagiu a algo, como ele está tratando sua reação? Como se eu fosse louca. Exato. Ana, isso não é normal. Em um relacionamento saudável, quando um parceiro expressa que algo machucou, o outro parceiro ouve e tenta entender. Ele não tenta convencer a pessoa de que ela não deveria estar magoada. Dormi mal naquela noite, mas pela primeira vez em semanas, não foi por causa da raiva. Foi por causa da clareza dolorosa que estava começando a ter sobre meu casamento. No dia seguinte, Rafael não ligou nenhuma vez. Sua ausência foi mais perturbadora do que suas ligações insistentes do dia anterior. O silêncio de Rafael durou 3 dias inteiros. 3 dias sem uma ligação, sem uma mensagem, sem nada. Era como se eu e as meninas tivéssemos simplesmente deixado de existir para ele. No primeiro dia, achei que fosse tática. Ele estava me dando um gelo para eu sentir falta e voltar correndo. No segundo dia, comecei a ficar preocupada. E se algo tivesse acontecido com ele? No terceiro dia, a preocupação se transformou em uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente podia pensar com clareza, sem a pressão constante das ligações e cobranças. Tristeza porque estava começando a entender que talvez meu casamento fosse muito mais frágil do que eu imaginava. As meninas sentiam a ausência do pai. Sofia, sendo mais velha, fazia perguntas diretas. Por que o papai não veio nos ver ontem? Quando vamos voltar para casa? Vocês se divorciaram? Emma, aos 3 anos, apenas ficava mais grudenta comigo e pedia para ligar para o papai antes de dormir. Foi Carla quem sugeriu que eu fosse até a casa buscar mais roupas para as meninas. Você tem direito de entrar na sua própria casa, Ana. E talvez seja bom você ver como ele está lidando com a situação. No quarto dia, numa quinta-feira de manhã, depois de deixar as meninas na escola, dirigi até minha casa. O carro de Rafael não estava na garagem. Ele havia ido trabalhar normalmente. Usei minha chave e entrei. A casa estava diferente. Não bagunçada exatamente, mas havia pratos na pia, roupa suja espalhada pela sala, restos de comida delivery pela bancada da cozinha. Era como se Rafael tivesse decidido fazer uma greve de responsabilidades domésticas. Fui até nosso quarto buscar mais roupas e foi então que vi, na mesinha de cabeceira dele, os brincos. Os malditos brincos de pérola que haviam começado toda essa guerra. Eles estavam ali soltos, como se ele os tivesse tirado do ouvido da mãe dele e largado ali casualmente. Peguei os brincos. Eram mais pesados do que imaginava, mais bonitos de perto.
E custavam mais do que eu pensava também. Ainda havia a etiqueta grudada na caixinha que estava na gaveta. Quase R$ 1.000. Rafael havia gasto R$ 1.000 num presente de vingança para a mãe dele. Sentei na cama que dividiríamos por 8 anos e chorei. Não de raiva desta vez, mas de tristeza mesmo. Tristeza pelo desperdício, pelo tempo perdido, pela pessoa que achei que ele fosse versus quem ele realmente era. Foi quando ouvi a chave na fechadura. Rafael havia voltado para casa no horário do almoço, provavelmente para pegar alguma coisa, e me viu lá. Ana, o que você está fazendo aqui? É minha casa, respondi, enxugando as lágrimas. Vim buscar mais roupas para as meninas. Ele parou na porta do quarto, olhando para os brincos na minha mão. Ah, sua mãe devolveu? Ela percebeu que havia algo errado. Perguntou sobre você, sobre seu aniversário. Quando contei a verdade, ela ficou chateada comigo. Imagino. Ficamos em silêncio por um momento. Então Rafael se aproximou e sentou na cama ao meu lado. Ana, eu estraguei tudo, não foi? A vulnerabilidade na voz dele me pegou de surpresa. Era a primeira vez em semanas que ele não estava na defensiva. Rafael, não, me deixa falar. Esses 3 dias sozinho aqui. Foi horrível. A casa está um caos. Eu mal consegui comer direito, dormi péssimo. E não é só pela bagunça. É porque vocês não estavam aqui. Senti uma pontada de esperança no peito. Eu fico pensando em como chegamos até aqui. Foi tudo tão rápido. Uma semana atrás estávamos bem, planejando o fim de semana, e agora? Rafael não foi tão rápido assim. Pelo menos não para mim. Ele me olhou confuso. Como assim? Essa briga não começou com o iogurte. O iogurte foi só a gota d'água. Ana, do que você está falando? E então eu falei. Contei sobre todas as vezes que me senti desrespeitada, ignorada, diminuída. Sobre como ele sempre fazia piada da minha ansiedade em público. Sobre como ele tomava decisões sobre nossa família sem me consultar. Sobre como ele flirtava com outras mulheres e depois me fazia sentir ciumenta e paranoica. Sobre como ele sempre tinha uma desculpa para não ajudar com as tarefas domésticas. Mas nunca perdia uma oportunidade de criticar quando algo não estava do jeito que ele queria. Rafael me ouviu em silêncio e pela primeira vez realmente me ouviu. Não ficou na defensiva, não tentou se justificar. Apenas ouviu. Eu não sabia, disse ele finalmente. Ana, eu juro que não sabia que você se sentia assim. Como você não sabia? Eu tentei falar com você tantas vezes. Mas você nunca falou claramente assim. Você dava indiretas ou fazia comentários, mas nunca sentou comigo e disse: Rafael, isso me machuca, ponto. Eu ia protestar. Mas então percebi que talvez ele estivesse certo. Eu sempre evitava confronto direto, tentava resolver as coisas sutilmente, esperando que ele captasse minhas necessidades. Mas Rafael, quando eu tentei falar sobre o iogurte, você disse que era besteira. Porque eu achei que era sobre o iogurte. Se você tivesse me explicado que era sobre respeito, sobre se sentir ouvida. E os brincos? Como você explica os brincos? Ele abaixou a cabeça. Os brincos. Ana, eu estava com tanta raiva. Senti como se você estivesse me punindo, me tratando mal, e eu quis. Eu quis te magoar de volta. Foi infantil e cruel, eu sei disso. Foi. E o pior é que minha mãe ficou horrorizada quando soube. Ela disse que nunca me criou para tratar uma mulher assim, muito menos minha esposa. Sorri tristemente. Sempre gostei da minha sogra. Ela era uma mulher sábia e justa. Rafael, eu preciso de mais do que desculpas desta vez. Eu sei. Ana, eu quero que a gente faça terapia de casal. Isso me surpreendeu. Rafael sempre foi cético quanto à terapia, dizendo que era coisa de gente fresca. Sério? Sério. Porque esses 3 dias me fizeram perceber uma coisa: eu não quero perder minha família. E se eu continuar agindo do jeito que ajo, eu vou perder. Então preciso aprender a ser um marido melhor. Ficamos conversando por mais 1 hora. Pela primeira vez em muito tempo, sentimos que estávamos realmente se comunicando, não apenas trocando acusações. Mas quando Rafael sugeriu que voltássemos para casa naquele mesmo dia, eu hesitei. Rafael, eu preciso de mais alguns dias. Não é punição, é que eu preciso processar tudo isso. E preciso ter certeza de que quando voltarmos, será para valer. Ele ficou desapontado, mas respeitou minha decisão. Quanto tempo? 1 semana. Me deu 1 semana. E as meninas? Posso vê-las? Claro. Você pode buscá-las na escola e trazer de volta à noite. Ou passar lá na Carla no fim de semana. Quando saí de casa naquela tarde levando os brincos comigo, senti algo que não sentia há muito tempo: esperança. Talvez não fosse tarde demais para nós. Talvez ainda houvesse salvação para nosso casamento. Mas parte de mim também sabia que essa seria a última chance. Se Rafael voltasse aos velhos padrões, se essa mudança fosse apenas temporária, eu teria que tomar decisões muito difíceis sobre meu futuro. Na casa da Carla, contei sobre nossa conversa. Minha irmã ouviu tudo com ceticismo saudável. Ana, eu torço muito para que ele tenha realmente mudado. Mas tome cuidado. Pessoas assim às vezes ficam perfeitas por algumas semanas ou meses, até as coisas voltarem ao normal.
Observe se a mudança é real ou se é só para te fazer voltar. Tinha razão. Mas pela primeira vez em semanas eu queria acreditar que Rafael era capaz de mudança real. A questão era, quanto tempo eu estava disposta a esperar para descobrir? Nos dias seguintes, Rafael se esforçou para mostrar mudança. Ligava todos os dias não para pressionar, mas para perguntar como estávamos. Buscava as meninas na escola e as levava para jantar, sempre me atualizando sobre como tinha sido. Enviava mensagens carinhosas, mas respeitava quando eu não respondia imediatamente. Era um Rafael que eu não via há anos. Atencioso, respeitoso, presente. Mas Carla tinha razão, eu precisava ver se isso duraria. A semana passou voando e chegou o momento de decidir, voltar para casa ou seguir em frente sozinha. Na véspera do prazo que havia dado para Rafael, passei a madrugada inteira acordada. Carla havia saído para um encontro e as meninas dormiam profundamente no quarto ao lado. Era a primeira vez em uma semana que eu ficava realmente sozinha com meus pensamentos, sem distrações. Peguei um caderno velho que encontrei na mesa da Carla e comecei a escrever. Não sabia bem o que, apenas sentia a necessidade de colocar tudo no papel. Comecei listando os pontos positivos e negativos do nosso relacionamento. Mas logo percebi que não era uma questão de matemática simples. Não dava para somar e subtrair comportamentos e chegar numa resposta definitiva. O que eu realmente queria saber era, Rafael era capaz de mudança genuína ou eu estava me iludindo? Escrevi sobre os primeiros anos do nosso relacionamento, quando ele era atencioso e carinhoso. Sobre como as coisas foram mudando gradualmente após o casamento, e principalmente depois do nascimento da Sofia. Como os pequenos desrespeitos foram se acumulando até se tornarem um padrão. Mas também escrevi sobre a conversa que tivéramos em casa, sobre como ele realmente pareceu me ouvir pela primeira vez em anos. Sobre como sua mãe havia ficado chocada com o comportamento dele, o que me dava esperança porque Dona Carmen era uma mulher sensata e tinha influência sobre Rafael. Por volta das 5 da manhã, tomei minha decisão. Voltaria para casa, mas com condições. Condições claras, não negociáveis. Liguei para Rafael às 7 da manhã. Ana, está tudo bem? É cedo para você ligar. Eu decidi. Vou voltar para casa hoje. Ouvi o alívio na respiração dele. Sério? Ana, que bom. Mas tenho condições, o interrompi. E se você não aceitar, ou se aceitar e não cumprir, eu saio de casa definitivamente. Claro, pode falar. Primeiro, terapia de casal, como você sugeriu. Mas começamos na próxima semana. Nada de enrolar. Concordo. Segundo, você vai assumir metade das responsabilidades domésticas. De verdade, não só ajudar. Quando eu pedir. Ok. Terceiro, quando eu disser que algo me incomoda, você vai me ouvir. Não vai minimizar, não vai dizer que estou exagerando. Vamos conversar como adultos. Sim. E quarto, se você voltar a me desrespeitar do jeito que fez essas últimas semanas, eu não vou dar segunda chance. Vou sair de casa e começar o processo de divórcio. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ana, você está falando sério sobre o divórcio? Completamente. Rafael, eu te amo. Amo nossa família. Mas eu não vou viver o resto da vida me sentindo desrespeitada na minha própria casa. Eu entendo. E concordo com tudo. Então venha nos buscar. Mas Rafael, essa é realmente a última chance. 2 horas depois, ele estava na porta da casa de Carla. Trazia flores para mim e chocolates para as meninas, um gesto simples, mas que significava muito depois de semanas sem nenhum carinho. As meninas ficaram eufóricas ao saber que voltaríamos para casa. Sofia abraçou o pai com força e disse, eu sabia que vocês iam se acertar. Emma, que ainda não entendia completamente o que havia acontecido, apenas ficou feliz de ver que todos nós estávamos juntos novamente. No caminho para casa, Rafael dirigiu em silêncio enquanto as meninas tagarelavam no banco de trás sobre como estavam ansiosas para brincar em seus próprios quartos novamente. Ana, disse ele quando paramos no semáforo. Eu já marquei a terapia. É terça-feira às 19 horas. Fiquei surpresa. Já? Passei a semana toda pesquisando terapeutas. Conversei com 3, li avaliações, até pedi referências para alguns colegas de trabalho que fizeram terapia de casal. Isso me impressionou. Rafael havia realmente se empenhado. Quando chegamos em casa, outra surpresa me esperava. A casa estava impecável. Não apenas limpa, estava organizada com flores frescas na mesa da sala, e havia um cheiro gostoso vindo da cozinha. Rafael, você limpou a casa inteira? Na verdade, eu contratei uma faxineira para fazer a limpeza pesada, mas eu organizei tudo e fiz o almoço para vocês. As meninas correram para seus quartos para reencontrar seus brinquedos. E eu fiquei sozinha com Rafael na sala. Você realmente se esforçou, disse, olhando em volta. Ana, essa semana foi a pior da minha vida. Não só porque a casa estava um caos, mas porque eu percebi o quanto vocês fazem diferença na minha vida. O quanto eu estava fazendo errado. Aproximou-se de mim e segurou minhas mãos. Eu sei que palavras são fáceis. Sei que você precisa ver mudanças reais. E eu vou provar para você que posso ser o marido e pai que vocês merecem.
Senti lágrimas nos olhos. Rafael, eu quero muito que dê certo. Mas estou assustada. Assustada de quê? De me iludir de novo. De achar que você mudou e depois descobrir que foi só temporário. Ele me puxou para um abraço. Então vamos um dia de cada vez. Você não precisa confiar em mim cegamente agora. Apenas me dê a chance de provar que a mudança é real. Os primeiros dias em casa foram cuidadosos. Rafael realmente estava se esforçando. Acordava cedo para fazer o café da manhã, ajudava a arrumar as meninas para a escola. Dividia as tarefas domésticas sem que eu precisasse pedir. À noite, depois de colocar as meninas para dormir, conversávamos sobre o dia, sobre os planos para a terapia, sobre como estávamos nos sentindo. Era estranho, mas bom. Como se estivéssemos aprendendo a ser um casal novamente. A primeira sessão de terapia foi tensa. A doutora Márcia, nossa terapeuta, era uma mulher de uns 50 anos, direta, mas calorosa. Ela nos fez contar nossa versão dos acontecimentos recentes e depois fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Ana, o que você precisa para confiar em Rafael novamente? Pensei por um momento. Tempo. E consistência. Preciso ver que essa mudança não é só para me fazer voltar para casa. E você, Rafael? O que você precisa da Ana? Paciência, disse ele. E que ela me fale quando algo a incomoda, em vez de guardar para si até explodir. A doutora Márcia assentiu. Vocês dois têm necessidades legítimas. Ana, você tem direito de precisar de tempo para confiar novamente. Rafael, você tem direito de querer comunicação mais direta. Mas ambos precisam entender que mudança de padrões comportamentais leva tempo. Ela nos deu alguns exercícios para fazer em casa, conversas estruturadas sobre necessidades e sentimentos, divisão clara das responsabilidades domésticas e um check-in semanal sobre como estava a nossa relação. Saímos da primeira sessão exaustos, mas esperançosos. 3 semanas se passaram. Rafael mantinha a consistência, não era perfeito, às vezes esquecia de fazer algo ou revertia brevemente para velhos padrões, mas sempre se corrigia quando eu apontava, sem ficar na defensiva. Foi numa quinta-feira à noite que aconteceu nosso primeiro teste real desde que voltei para casa. Eu havia tido um dia particularmente difícil no trabalho, prazos apertados, sistema fora do ar, cliente reclamando. Cheguei em casa estressada e cansada, esperando encontrar Rafael fazendo o jantar, como havíamos combinado para as quintas-feiras. Mas quando abri a porta, encontrei ele no sofá assistindo TV enquanto as meninas brincavam sozinhas. Não havia sinal de jantar sendo preparado. Senti a raiva familiar subindo pelo peito, mas me forcei a respirar fundo e usar as técnicas que a doutora Márcia havia nos ensinado. Rafael disse, me aproximando da sala. Não era hoje que você ia fazer o jantar? Ele olhou para mim e viu o exato momento em que percebeu o que havia esquecido. Merda. Ana, desculpa, Tudo bem, disse, embora não estivesse tudo bem. Mas agora preciso resolver o jantar porque as meninas estão com fome. Não, deixa que eu resolvo. Posso pedir delivery. Rafael, delivery não é fazer o jantar. E não é sobre resolver agora, é sobre você ter se comprometido com algo e esquecido. Vi o velho Rafael querer emergir, a defensiva, a irritação por estar sendo cobrado. Mas então ele parou, respirou fundo. Você está certa. Eu me comprometi e esqueci. Desculpa. Vou fazer o jantar agora, mesmo que seja algo simples. Não precisa. Já vou fazer eu mesma. Ana, me deixa cozinhar. Por favor. Havia algo na voz dele, uma humildade real que me fez aceitar. Enquanto Rafael preparava um macarrão simples na cozinha, fiquei brincando com as meninas na sala, ainda processando meus sentimentos. Estava desapontada, sim, mas também observando como ele havia reagido à minha cobrança. Não havia negação, não havia minimização dos meus sentimentos, não havia contra-ataque. Era um progresso pequeno, mas real. Depois do jantar, quando colocamos as meninas para dormir, Rafael se aproximou de mim. Ana, sobre hoje. Eu sei que você ficou desapontada. Fiquei. E você tem todo o direito. Eu prometi uma coisa e não cumpri. Isso deve ter te lembrado de todas as outras vezes que eu quebrei promessas pequenas. Fiquei surpresa com a percepção dele. Lembrou, sim. Eu vou me esforçar para não esquecer mais. Mas se esquecer, vou assumir a responsabilidade, como fiz hoje. Não vou mais fazer você se sentir como se o problema fosse seu por me cobrar. Naquela noite, pela primeira vez desde que voltei para casa, senti que talvez Rafael realmente entendesse a magnitude das mudanças que precisava fazer. E pela primeira vez em muito tempo, fui dormir sem aquela sensação de estar pisando em ovos no meu próprio casamento. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. 2 meses se passaram desde que voltei para casa. A terapia estava ajudando. Não era um processo fácil nem linear, mas estávamos aprendendo a nos comunicar de forma mais saudável. Rafael mantinha o esforço consistente, e eu lentamente começava a relaxar a guarda. Foi numa sexta-feira de maio que recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Eu estava no trabalho, fechando uns relatórios antes do fim de semana, quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô? Ana? Aqui é a Juliana, do escritório do Rafael. Juliana era a secretária do departamento onde Rafael trabalhava.
Meu coração disparou. Por que ela estaria me ligando? Oi, Juliana. Aconteceu alguma coisa? É que, olha, eu não sei se devo estar ligando, mas acho que você deveria saber. O sangue gelou nas minhas veias. Saber o quê? Sobre o Rafael e a Camila. Camila? O nome me era familiar, mas não conseguia localizar de onde. Que Camila? A nova gerente de marketing. Ana, eles têm saído para almoçar juntos quase todos os dias há algumas semanas. E hoje eu os vi no estacionamento. Minha visão ficou turva. O que você viu, Juliana? Eles estavam muito próximos. Íntimos demais para colegas de trabalho. Ana, eu não tenho certeza de nada, mas achei que você deveria saber. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Por um momento fiquei paralisada na minha mesa tentando processar a informação. Depois de tudo que havíamos passado, depois de toda a terapia, de todas as promessas. Não podia tirar conclusões precipitadas. Talvez fosse inocente. Talvez Juliana tivesse interpretado mal a situação. Mas uma voz pequena na minha cabeça sussurrava que eu sempre soube que Rafael era charmoso demais, que sempre flirtava mais do que deveria, que talvez toda aquela mudança fosse fachada. Saí do trabalho mais cedo e busquei as meninas na escola. Durante todo o caminho para casa, tentei me acalmar. Conversaria com Rafael quando ele chegasse. Daria a ele a oportunidade de se explicar. Mas quando chegamos em casa, Rafael já estava lá. Ele saiu do banho quando nos ouviu chegar, com uma toalha na cintura, sorrindo. Oi, lindas. Como foram na escola hoje? As meninas correram para abraçá-lo, contando sobre seus dias. Eu observei a cena, meu marido brincando com nossas filhas, sendo o pai carinhoso que sempre foi, e senti meu coração se partindo. Ana, você está bem? Parece pálida, disse Rafael, me olhando com preocupação. Estou bem. Só cansada. Durante o jantar, tentei agir normalmente, mas minha mente não parava. Observava cada gesto de Rafael, cada palavra, procurando por sinais de culpa ou nervosismo. Ele parecia normal, mas também parecia, sei lá, mais animado do que o usual? Depois que colocamos as meninas para dormir, Rafael se aproximou de mim na cozinha enquanto eu lavava a louça. Amor, você tem certeza de que está bem? Você mal falou comigo hoje. Era a deixa perfeita. Respirei fundo e me virei para ele. Rafael, preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesto comigo. Claro. O que foi? Quem é Camila? Vi algo passar pelo rosto dele, foi rápido, mas não passou despercebido. Surpresa? Culpa? Nervosismo? Camila? A nova gerente de marketing do escritório? Essa mesma. Por que você quer saber sobre ela? Meu coração afundou. Em vez de responder diretamente, ele estava desviando. Responde a pergunta, Rafael. Quem é ela para você? Ela é uma colega de trabalho, Ana. Por que essa pergunta? Recebi uma ligação hoje. Da Juliana. O rosto de Rafael mudou completamente. Agora era definitivamente nervosismo. O que a Juliana disse? Que vocês têm almoçado juntos todos os dias. E que hoje vocês estavam próximos demais no estacionamento. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem e que ele sempre fazia quando estava nervoso. Ana, não é o que você está pensando. Então me explica o que é. Ok, sim, temos almoçado juntos algumas vezes. Ela é nova na empresa, não conhece ninguém, e eu estava apenas sendo gentil. Algumas vezes ou todos os dias, como a Juliana disse. Mais silêncio. Rafael, eu vou te perguntar uma vez só, e quero a verdade completa. Você está tendo um caso com essa mulher? Não, disse ele rápido demais. Ana, não é um caso. Nós apenas nos demos bem, conversamos. Mas não é nada físico. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Apenas se deram bem? Rafael, você está ouvindo o que está dizendo? 2 meses atrás eu quase te deixei porque você não me respeitava. E agora você está me dizendo que tem uma amizade especial com uma colega de trabalho? Não é assim, Ana. Então como é? Explica para mim como é. Rafael sentou na mesa da cozinha e colocou a cabeça nas mãos. Quando levantou o rosto, vi que ele estava com os olhos vermelhos. Ana, eu não queria que acontecesse, mas ela me entende de um jeito que não o deixei terminar. Para agora mesmo. Ana, me deixa explicar. Explicar o quê? Que você encontrou alguém que te entende melhor que sua esposa. Alguém com quem você tem mais afinidade? Não é assim. É exatamente assim. Rafael, você percebe o que está acontecendo? Você está tendo um affair emocional. Um affair emocional? Ana, isso não existe. E lá estava ele de novo. O Rafael que minimizava meus sentimentos, que negava a realidade quando ela não convinha. Claro que existe. Você está investindo energia emocional em outra mulher. Está compartilhando coisas comigo que deveria estar compartilhando comigo. Está criando intimidade com ela. Ana, você está exagerando de novo. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Depois de meses de terapia, de progresso, de promessas, ele estava usando exatamente as mesmas táticas de antes. Exagerando. Repeti com a voz perigosamente baixa. Rafael,
Você está me dizendo que eu estou exagerando por ficar chateada porque meu marido está almoçando todos os dias com outra mulher e criando vínculos emocionais com ela? Você está fazendo tempestade em copo d'água. E foi nesse momento que algo se quebrou dentro de mim. Não raiva desta vez, mas uma clareza fria e definitiva. Sabe de uma coisa, Rafael? Você tem razão. Ele pareceu surpreso com minha calma repentina. Tenho? Sim, você tem razão. Eu estou fazendo tempestade em copo d'água. Porque para fazer tempestade, precisa ter algo para salvar. E eu acabei de perceber que não temos. Ana, o que você quer dizer com isso? Quero dizer que depois de tudo que passamos, você não mudou nada. Você apenas ficou melhor em esconder. Isso não é verdade. Não é? Rafael, 2 meses atrás você prometeu que ia me respeitar, que ia ser transparente, que ia trabalhar no nosso casamento. E agora descubro que você está tendo lanches românticos com uma colega de trabalho e quando eu questiono, você me diz que estou exagerando. Como isso é diferente de antes? Rafael ficou quieto. E sabe o que é pior? Você nem teve a decência de ser honesto comigo quando perguntei diretamente. Primeiro disse que era algumas vezes, depois admitiu que era mais frequente. Mentiu na minha cara. Ana, eu não menti. Apenas. Não contei tudo. Isso se chama mentir por omissão, Rafael. Levantei da mesa e fui em direção ao nosso quarto. Onde você vai? Arrumar as malas. Novamente. Ana, não. Por favor, não por causa disso. Não é nada demais. Parei na porta e me virei para ele. Rafael, essa é exatamente a questão. Para você nunca é nada demais. O iogurte não era nada demais. Esquecer meu aniversário não era nada demais. Comprar meu presente para sua mãe não era nada demais. E agora ter uma conexão emocional com outra mulher também não é nada demais. Ana, não. Chega. Eu cansei de ser a única pessoa nesse casamento que acha que respeito e fidelidade são coisas importantes. Eu não fui infiel. Fidelidade não é só não transar com outra pessoa, Rafael. É não criar vínculos íntimos com outras pessoas. É não compartilhar com outros o que deveria estar compartilhando comigo. É não me fazer sentir como se eu fosse louca por ter expectativas básicas de um casamento. Subi para o quarto e comecei a arrumar as malas pela segunda vez em 3 meses. Rafael me seguiu. Ana, por favor, vamos conversar na terapia na terça. A doutora Márcia pode nos ajudar a resolver isso. Resolver o quê? O fato de que você não consegue ficar fiel nem emocional nem fisicamente? O fato de que você ainda acha que meus sentimentos são exagerados? Eu vou parar de almoçar com ela. Não é sobre parar de almoçar com ela, Rafael. É sobre você não ver problema nenhum em fazer isso em primeiro lugar. Terminei de arrumar minha mala e comecei a separar roupas das meninas. Você vai levar as meninas de novo? Vou. Porque diferente de você, eu não abandono minhas responsabilidades quando as coisas ficam difíceis. Ana, isso é cruel. Cruel é descobrir que seu marido está construindo um relacionamento emocional com outra mulher 2 meses depois de prometer que mudaria. Carreguei as malas até a sala e liguei para Carla. Carla? Sou eu. Posso ir para sua casa hoje à noite? Com as meninas? Ouvi o suspiro da minha irmã do outro lado da linha. Claro. O que aconteceu? Te conto quando chegar. Desliguei e olhei para Rafael, que estava parado na sala como uma estátua. Ana, não faz isso. Não de novo. Rafael, da última vez eu te dei uma segunda chance porque acreditei que você podia mudar. Mas pessoas não mudam. Elas apenas se tornam melhores versões delas mesmas ou piores versões. E você está me mostrando que não importa quantas chances eu te dê, você sempre vai encontrar uma forma de me desrespeitar. Fui até os quartos das meninas, que estavam dormindo, e comecei a arrumar algumas roupas para elas. Sofia acordou. Mamãe? O que você está fazendo? Meu coração se partiu. Vamos passar uns dias na casa da tia Carla de novo, amor. Por quê? Vocês brigaram de novo? Olhei para minha filha de 6 anos e percebi que ela já estava começando a entender que aquelas saídas significavam problemas entre os pais. Não podia mais expô-la a isso. Sofia, mamãe e papai estão passando por uns problemas de adultos. Mas isso não tem nada a ver com você e a Emma, tá bom? Vocês vão se divorciar? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Olhei por cima do ombro e vi Rafael parado na porta do quarto, ouvindo tudo. Não sei, meu amor. Talvez. E pela primeira vez admiti em voz alta o que vinha pensando há semanas. Talvez nosso casamento realmente tivesse chegado ao fim. 3 dias se passaram na casa da Carla em um silêncio pesado. Rafael ligou incessantemente no primeiro dia, mandou flores no segundo, e no terceiro apareceu na porta pedindo para conversar. Mas desta vez era diferente. Eu não sentia mais a dor dilacerante dos episódios anteriores, sentia uma tristeza profunda, mas também uma clareza que nunca tivera antes. Foi Carla quem atendeu a porta quando Rafael apareceu na noite de domingo. Ela não quer falar com você, disse minha irmã, firme. Carla, por favor. 5 minutos. Rafael, você teve 8 anos e várias chances. Cansei de ver minha irmã sofrendo. Mas eu ouvi a conversa da cozinha e decidi enfrentá-lo.
Não por esperança, mas porque precisava de respostas para seguir em frente. Tudo bem, Carla. Deixa ele entrar. Rafael entrou com o rosto abatido, claramente sem dormir direito. Sentamos na sala enquanto as meninas dormiam e Carla discretamente se retirou para o quarto. Ana, eu terminei tudo com a Camila. Nem almoço mais com ela. Pedi transferência para outro departamento. Tudo? Rafael, você acabou de admitir que havia algo para terminar. Ele percebeu a pegadinha e suspirou. Ana, eu me confundi. Ela era nova, bonita, me admirava profissionalmente. Me fez sentir especial. E eu não te faço sentir especial. Mas é diferente. Vocês me conhecem há anos, conhecem meus defeitos. Ela me via como um sucesso, um homem interessante. A honestidade brutal da resposta me cortou, mas também me libertou de qualquer dúvida restante. Rafael, você percebe o que acabou de dizer? Você traiu nosso casamento porque outra mulher te dava a validação que você não conseguia mais obter em casa. Eu não traí. Traiu sim. Emocionalmente. E o pior é que você fez isso exatamente quando eu mais precisava acreditar em você. Rafael começou a chorar. Lágrimas reais, desesperadas. Ana, eu não quero perder vocês. Não quero perder minha família. Me dá mais uma chance. Olhei para aquele homem com quem compartilhei quase uma década da minha vida, pai das minhas filhas, e senti uma mistura de pena e alívio. Rafael, quantas chances você acha que uma pessoa merece? Ana, não, me responde. Quantas? Porque eu já te dei a chance do iogurte, a chance do aniversário, a chance dos brincos, a chance do recomeço, e agora você quer a chance da Camila. Quando para? Esta é a última, eu juro. Você jurou da última vez também. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Rafael, eu vou te fazer uma pergunta, e quero que você pense bem antes de responder. Se os papéis fossem invertidos, se eu tivesse almoços íntimos com um colega de trabalho por semanas, se eu tivesse criado uma conexão emocional com outro homem, se quando você descobrisse eu minimizasse seus sentimentos, você me perdoaria? A pausa que ele deu me disse tudo. É diferente, Ana. Por quê? Porque você é homem e homens têm necessidades. Porque eu sou mulher e deveria aceitar qualquer coisa para manter a família unida. Não é isso. Então por que é diferente? Por quê? Porque eu te amo. Rafael, amor não é só um sentimento. É uma escolha. Todo dia você escolhe se vai me amar ou não através das suas ações. E suas ações me mostram que você não me escolhe. Naquela noite, depois que Rafael foi embora prometendo fazer qualquer coisa para me reconquistar, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Liguei para um advogado. A semana seguinte foi um turbilhão de consultas jurídicas, conversas difíceis com as meninas, e a tarefa hercúlea de contar para nossas famílias. Minha mãe chorou, mas me apoiou. Os pais de Rafael ficaram chocados e tentaram me convencer a não desistir do casamento. Dona Carmen, minha sogra, me surpreendeu. Ana, disse ela quando veio me visitar na casa de Carla. Eu criei meu filho para ser um bom homem. Aparentemente falhei em algum lugar. Dona Carmen, a senhora não falhou. Rafael tem qualidades maravilhosas. Só não consegue ser um bom marido. Eu sei. E sei também que você já sofreu o suficiente. Se você decidir seguir em frente, me entenda. Rafael tentou de tudo. Flores diárias, cartas, presentes caros, promessas grandiosas. Chegou até a aparecer no meu trabalho, causando uma cena constrangedora que quase me custou uma reunião importante. Foi aí que descobri algo que mudou tudo. Juliana, a secretária que me ligara sobre Camila, me procurou novamente. Desta vez pessoalmente na saída do meu trabalho. Ana, preciso te contar uma coisa. Sobre o Rafael e a Camila. Meu estômago se contraiu. O quê? Eu vi eles saindo de um motel. Na semana passada. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Tem certeza? Absoluta. Eu estava indo visitar minha tia no hospital, que fica na mesma rua. Vi o carro do Rafael saindo do motel Recanto. E ela estava com ele. Senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Não só Rafael havia mentido descaradamente para mim, como havia mentido sabendo que eu estava considerando dar mais uma chance ao nosso casamento. Naquela noite liguei para Rafael. Precisamos conversar. Amanhã, após você buscar as meninas na escola, leve elas para sua mãe e venha aqui. Ana, que bom que você ligou. Rafael, só vem. E traz sua honestidade se ainda restou alguma. No dia seguinte, Rafael chegou na casa de Carla com expectativas visivelmente altas. Provavelmente achava que eu havia mudado de ideia. Ana, eu sabia que você ia reconsiderar. Nós podemos. Senta, Rafael. Algo no meu tom o fez parar de falar imediatamente. Rafael, eu vou te dar uma última oportunidade de ser honesto comigo. O que realmente aconteceu entre você e Camila? Ana, eu já te contei. Foram só almoços, conversas. Nada físico. Tem certeza? Absoluta. Peguei meu celular e mostrei uma foto que Juliana havia tirado discretamente, Rafael e Camila saindo do motel. O rosto dele perdeu toda a cor. Ana, eu posso explicar. Não precisa. Já entendi tudo. Ana, foi só uma vez. Um momento de fraqueza. Rafael, para agora mesmo.
Mas ele continuou. Você estava tão distante depois que voltou para casa. Sempre desconfiada, sempre testando se eu havia mudado. Eu me senti rejeitado na minha própria casa. E foi nesse momento que a máscara caiu completamente. Ali estava o verdadeiro Rafael, o homem que sempre colocava a culpa em mim pelos próprios erros. Então foi culpa minha que você traiu? Não foi traição. Foi um erro. Um erro que você repetiu várias vezes, já que almoçavam juntos há semanas. Ana, por favor. Rafael, chega. Acabou. Eu pedi o divórcio ontem. Silêncio absoluto. Você. O quê? Pedi o divórcio. Já recebi os papéis. Você vai ser notificado na próxima semana. Ana, não. Você não pode fazer isso com nossa família. Eu não estou fazendo nada com nossa família. Você destruiu nossa família quando decidiu meter outra mulher no meio do nosso casamento. Rafael começou a entrar em pânico. Ana, eu vou lutar pela guarda das meninas. Vai mesmo? Com que base? Você quer explicar para um juiz por que sua esposa te deixou? Eu vou contar que você é instável, que sai de casa por qualquer motivo. Carla, que estava ouvindo tudo da cozinha, apareceu na sala nesse momento. Rafael, você quer mesmo ir por esse caminho? Porque tenho certeza de que a Ana tem evidências suficientes do seu affair para tornar isso muito interessante num tribunal. Rafael percebeu que havia se metido numa enrascada. Ana, por favor, pensa nas meninas. Eu penso nas meninas todos os dias. Por isso estou tirando elas de um ambiente tóxico onde vem o pai desrespeitando a mãe constantemente. Você está sendo vingativa. Vingativa seria expor seu affair para seus pais, seus colegas de trabalho, nossos amigos. Vingativa seria contar para as meninas exatamente porque estamos nos divorciando. Vingativa seria processar você por danos morais. Rafael ficou ainda mais pálido. Eu não vou fazer nada disso, continuei. Vou ser civilizada. Vamos dividir a guarda das meninas meio a meio, vou aceitar pensão alimentícia justa, e vamos tentar manter uma relação cordial pelo bem delas. Mas nosso casamento acabou. E se eu não concordar com o divórcio? Rafael, adultério é causa para divórcio litigioso. Eu tenho testemunhas, fotos, e agora sua confissão gravada. Ele olhou para meu celular na mesa e percebeu que eu havia gravado a conversa toda. Ana, isso é baixo. Baixo é trair sua esposa depois de prometer que mudaria. Baixo é mentir na cara dela quando questionado diretamente. Baixo é culpar ela pelo seu próprio erro. Rafael saiu da casa de Carla naquele dia como um homem derrotado. E pela primeira vez em meses me senti em paz. Os meses seguintes foram difíceis, mas não da forma que imaginei. O processo de divórcio correu surpreendentemente bem. Rafael, provavelmente aconselhado por um bom advogado, não contestou nada e concordou com todas as condições. Consegui alugar uma casinha pequena mas aconchegante a algumas quadras da escola das meninas. Rafael vinha buscá-las todo fim de semana e algumas tardes durante a semana, sempre pontual, sempre educado. Era como se tivéssemos finalmente encontrado uma forma de funcionar juntos. As meninas se adaptaram melhor do que eu esperava. Sofia, sendo mais velha, fez algumas perguntas difíceis, mas aceitou minhas explicações de que às vezes adultos não conseguem mais viver juntos. Mas isso não significa que amam menos os filhos. 6 meses depois do divórcio finalizado, numa tarde de sábado enquanto as meninas estavam com o pai, recebi uma ligação inesperada. Ana, aqui é a Juliana de novo. Meu coração disparou. O que seria agora? Oi, Juliana. Queria te contar uma coisa. O Rafael foi demitido. O quê? Por quê? Assédio sexual. Parece que ele não aprendeu a lição com a Camila e partiu para cima da nova estagiária. Ela fez queixa ao RH. Senti uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação porque finalmente as ações dele tiveram consequências reais. Tristeza porque isso confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Rafael não era capaz de mudança real. Como ele está lidando com isso? Mal. Muito mal ouvi dizer que está tendo que vender o apartamento. Desliguei a ligação com sentimentos confusos. Parte de mim, uma parte pequena e mesquinha, ficou feliz ao saber que Rafael finalmente estava enfrentando as consequências dos seus atos. Mas a parte maior, a parte que o amou por tanto tempo, sentia pena. Naquela noite, quando ele trouxe as meninas de volta, notei que ele parecia abatido. Rafael, está tudo bem? Você não ouviu? Ouvi. Sinto muito. Ele me olhou com surpresa. Sente? Claro que sinto. Não quero que você se prejudique, Rafael. Só queria que você respeitasse as pessoas. Ana, eu perdi tudo. Meu emprego, minha casa, minha família. Você não perdeu sua família. Você perdeu sua esposa. Suas filhas continuam sendo suas filhas. Não é a mesma coisa. Não, não é. Mas são as escolhas que fazemos. Rafael ficou na porta da minha casa por alguns minutos, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas sussurrando. Eu sinto muito, Ana. Por tudo. Eu sei, respondi. E pela primeira vez acreditei que ele realmente sentia. 1 ano depois, minha vida havia se estabilizado completamente. As meninas estavam felizes e adaptadas.
Eu havia recebido uma promoção no trabalho e até começado a namorar alguém, um homem gentil chamado Daniel que conheci num curso de culinária que resolvi fazer para me descobrir novamente. Rafael se mudou para um apartamento menor, conseguiu outro emprego com salário bem menor e parecia estar fazendo terapia. Nossas interações eram cordiais, às vezes até amigáveis. Ele nunca mais tentou me reconquistar ou questionou minhas decisões. Numa tarde de primavera, enquanto esperava as meninas saírem da escola, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô, Ana? Aqui é a Camila. Meu sangue gelou. O que você quer? Quero me desculpar. Desculpar? Pelo que fiz ao seu casamento. Eu não sabia que ele estava mentindo para você sobre nós. Fiquei em silêncio, processando. Ana, você ainda está aí? Estou. Eu descobri depois que ele fez a mesma coisa comigo que fazia com você. Mentia, manipulava, me fazia sentir especial enquanto me desrespeitava. Quando soube que vocês estavam se divorciando, pensei que ele finalmente estava livre para ficar comigo. Mas, ele me descartou assim que vocês se separaram. Disse que precisava focar nas filhas. E depois descobri que ele já estava cantando a estagiária. Suspirei. Era exatamente o que eu imaginava que aconteceria. Camila, obrigada por ligar, mas... Ana, eu quero que você saiba que você fez a coisa certa. Eu levei meses para perceber o tipo de homem que ele é. Você foi muito inteligente em sair. Depois que desliguei, fiquei pensando em como as coisas haviam se resolvido. Não da forma que imaginei quando me casei, cheia de sonhos de para sempre. Mas talvez de uma forma melhor. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que sou genuinamente feliz. Daniel e eu estamos morando juntos, e ele é tudo que Rafael nunca foi: respeitoso, presente e fiel. As meninas o adoram, e ele as trata como se fossem suas próprias filhas. Rafael refez a vida também. Casou-se novamente com uma mulher que parece ser boa para ele, pelo menos até agora. Nossas interações são cordiais e funcionais. Ele é um pai presente e carinhoso, e isso é tudo que importa. Às vezes olho para trás e me pergunto se poderia ter feito algo diferente. Se poderia ter salvado meu casamento de alguma forma. Mas então lembro de todas as chances que dei, de todo o desrespeito que tolerei, de como me sentia pequena e louca na minha própria casa. A verdade é que algumas pessoas podem mudar, mas só se realmente quiserem. E Rafael, no fundo, nunca quis mudar de verdade. Queria apenas que eu aceitasse quem ele era. A parte engraçada, se é que posso chamar assim, é que minha vingança acabou sendo simplesmente sair. Não precisei fazer nada contra Rafael. Suas próprias ações se encarregaram de trazer as consequências. Ele perdeu uma esposa fiel, uma família estável, um emprego bem remunerado, uma casa bonita. Perdeu tudo perseguindo validação externa e se recusando a fazer o trabalho interno necessário para ser um bom parceiro. E eu ganhei minha autoestima de volta. Ganhei a capacidade de estar numa relação saudável. Ganhei o respeito das minhas filhas, que agora veem o que é um relacionamento baseado em respeito mútuo. Hoje, quando cozinho jantar para Daniel e as meninas, quando eles me ajudam sem que eu precise pedir, quando conversamos sobre nossos dias com interesse genuíno, eu penso: isso é o que eu sempre mereci. E quando vejo meus potes de iogurte grego entocados na geladeira, sorrio. Porque às vezes as menores coisas representam as maiores vitórias. A melhor vingança, descobri, é ser genuinamente feliz, é construir a vida que você sempre mereceu. É ensinar suas filhas que elas nunca devem aceitar menos do que merecem. E às vezes, em noites silenciosas, agradeço aqueles potes de iogurte grego. Se Rafael nunca os tivesse comido, talvez eu nunca tivesse acordado para o padrão de desrespeito que havia se tornado normal na minha vida. Às vezes, são as menores coisas que nos salvam de nós mesmos.